principalmente nesse pedacinho de chão, nesse pedacinho, nesse recanto, né, do Espírito Santo, trabalha no grupo. É um prazer enorme hoje, novamente, coordenando a mesa, uma mesa que promete. E, para quem não pôde me vir ontem, eu quero me apresentar. Eu sou professora Lúcia Márcio, escritora, apresentadora, e do Rio de Janeiro. Tenho a honra de estar presidindo essa mesa e também a honra, desde o ano passado, de ter sido convidada pelo nosso presidente, Guilherme Borges, para dirigir a sessão Rio de Janeiro, como a sua segunda presidente, que é a primeira presidente, foi a professora Renata. E é uma honra, depois desse ano, trabalhando em prol da cultura, em prol da educação no Rio de Janeiro. O ano passado fechamos as nossas atividades também na Tijuca, no Rio de Janeiro, que no próximo, agora, no final de ano, teremos novamente o encerramento das nossas atividades poéticas e literárias, e quero agora convidar para sentar-se à mesa, aqui do meu ladinho direito e esquerdo, a primeira mesa redonda da tarde. O tema é Encontro dos Escritores, Importância da Literatura na Formação Humana. Comporá esta mesa os seguintes membros da nossa academia. A primeira, professora Vera Lúcia Coder, minha linda Verinha, sente-se aqui, fala, minha gente. O segundo a compor essa mesa é o nosso querido trovador, evidente, extremamente entusiasmado, feliz em estar trovando, tropeando até agora, o nosso querido Edilson Celestino Ferreira. Palmas para ele, Edilson. Aqui do meu outro ladinho, por favor. E ainda compondo esta mesa, o nosso querido presidente José Célio Borges, que vai sentar-se aqui ao lado do Celestino. Querido Celestino, eu falei errado, mentira. Eu falei errado? Não falei não, gente, eu não falei isso, eu falei. Célio José Borges, foi isso que eu disse. Não, pode escrever, escrava. Não, a mesa está composta. Não, vem. Não, falei aqui. Escritora Maria Marta. Do meu lado, você Maria Marta, é isso? Isso, Maria Marta, aí. Veio diretamente do Rio de Janeiro. Fala para ela. Ela merece. Bem, vou tentar. Vou começar. Você tem que uma porta? Aí, diretor, calma. Você está em cima do meu posto. Querida, vamos agora ouvir Maria Marta, e ela também é do Rio de Janeiro, viajou hoje para chegar assim, sei lá como chegou. Então vamos ouvi-la, depois, na sequência, Verinha, Celestino, e claro, fecharemos com Célio Borges. Já falei. E boa tarde a todos.
sou escritora, poeta, pertenço à arte CPC há 2 anos e também faço parte da Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro. Então é um prazer estar aqui com vocês. Agora nós vamos ouvir a palavra da professora Andréa e depois a gente retorna. Boa tarde a todos. A minha amiga aqui, eu não sou professora, mas professores que normalmente poeta é professor, né? Pois é, só que eu vivo nos 2 extremos. Eu sou dos números e das letras, então eu sou contadora. Eu acho que me conta, mas somente poesia. Eu faço poesia com números também, tá? Eu era cover, eu sou de Colatina, mas já moro em Viana há 45 anos. E estou na CTC e em outras academias, e também participo de vários grupos de teatro, o nosso coletivo, e estamos aí para fazer poesias procriar. É um prazer estar aqui com certeza nesse dia. Obrigada. Gente, boa tarde a todos. Sou Edilson Celestino Ferreira, pertenço à classe desde a CTC, né? Sou do hino da academia e da bandeira. Então é o seguinte, com relação, eu tenho alguns livros lançados e o meu carro-chefe é tudo em transformação. Esse livro, inclusive, eu tenho a apresentação aqui do Cléber Borges. Obrigado pelo prefácio do Cléber Borges. Esse livro, ele é abrangente, está ligado à ética, à política, à economia, à religião, onde eu faço os contrapontos. Acontece o seguinte, nós vivemos um mundo da manipulação. Como o Cléber está pedindo assim, tem que ser mais rápido em função do tempo, eu queria fazer uma apresentaçãozinha rápida aí na frente. Com relação ao livro, eu queria fazer uma apresentação rápida, queria que as pessoas só prestassem atenção. O que acontece é que a humanidade, ela vem sendo manipulada em todos os sentidos. Mas o maior problema se chama moeda. O que acontece? Existe um secretismo muito grande através da pirâmide financeira, em que, com essa manipulação, dificulta o desenvolvimento da humanidade. Aí existe muita pobreza, essa situação toda. Então é o seguinte, eu colocaria a seguinte situação. Sonhei que a mãe natureza era deusa. Acabaram
humanidade desejava o equilíbrio. Então nós temos que colocar a natureza acima de tudo. A natureza acima de tudo, em termos filosóficos, em termos de nossa a forma de cultuar a natureza. Então, voltando ao dinheiro, eu vou dar a seguinte situação. Um pequeno lugarejo, onde tinha apenas duas ruas, e as famílias viviam ao redor da agricultura. Existia uma farmácia, uma vendinha e aqui uma pessoa para... Desculpa, eu estou meio nervoso, não me acostumado a microfone. Voltando à situação. Então, assim, nesse lugarejo tinha uma farmácia, né? Uma pousadazinha e uma padaria. Uma pessoa, na cidade grande, resolveu viajar de lá para procurar algum local para desestressar. Aí chegou nesse local. Aí, quando ele chegou, viu aquele ponto de bastante, como eu poderia colocar, tipo uma aldeia, mas onde tinha assim um equilíbrio com a natureza. A pessoa chegou e falou: eu desejaria ficar 3 dias aqui, nesse local. Aí ele pegou, falei, quanto que é 3 dias? R$100. Aí então ele pegou R$100, e entregou o dono da pousada. E subiu a escadinha e foi descansar. Aí ficou descansado. O dono da pousada pegou R$100, veio aqui na padaria, entregou os R$100 e que vinha de queijo e outras coisas. O dono da padaria saiu, pegou esse mesmo R$100, foi aqui na farmácia e pagou os R$100. O que acontece? Essa pessoa, ele gostava muito de fazer uns programinhas e resolveu voltar lá na pesada e devolveu os R$100. Essa pessoa que recebeu os R$100, aí o senhor agradeceu. Nesse exato momento, o turista estava deitado lá, numa boa, descansando, bate o telefone dele dizendo que alguém da família dele tinha falecido. Aí ele, apavorado, desceu e falou: eu quero meus R$100 de volta. E pegou os R$100. Moral da história: quando o dinheiro circula, não existe miséria, não existe pobreza. Exatamente o objetivo é esse. Então, o Banco Central, por exemplo, ele entrega dinheiro a conta gota para os países, para a comunidade geral. Então, essa dificuldade que existe da falta de circulação do dinheiro, que é o grande problema da humanidade.
Então, se houver a circulação do dinheiro, acaba o problema. Nós tivemos, por exemplo, agora com a pandemia, quando foi colocado aqueles recursos disponíveis para o povo, para poder os artistas, tudo que estavam com dificuldade. Já? Obrigado aí, desculpa aí, que eu não tenho muita necessidade para fazer essa discussão, mas o objetivo era esse. Bom, os homens aqui são, né, assim, eles querem falar rápido. E os primeiros, vocês. Está bom, meu presidente. Fale o senhor 1 minuto. Ah, ele está perguntando qual é o nome dele. Peraí que eu vou ver na bola. Peraí. Professor, escritor, comentador, presidente, Clério. Historiador. Historiador, esqueci. Obrigada, querida Cola. Professor, comentador, escritor. Que mais? Clério José Borges. Ele está dizendo aqui que ele é meu amigo pessoal. Vamos acreditar. Vamos lá. Olha, você quer me comprometer, Luciano. Presta atenção. Bom, agora, depois a gente fecha minhas línguas. O negócio é comigo, né? O negócio é fala rápido. Boa tarde a todos. Eu estou aqui só para informar com vocês, dentro dessa proposta de debate agora, cada um falar por que ele se tornou escritor. Então, eu me tornei escritor, na verdade, quero dar meu depoimento de que eu me tornei escritor em razão do fato de ter sido estimulado pelos professores na minha escola, né? Eu estudei no Colégio Marista, Colégio dos Irmãos Maristas aqui de Vila Velha. A minha formação toda foi no Colégio Marista, desde a educação infantil até o ensino médio, fundamental e médio, né? Todo. Na época era primário e ginásio, né? Primário e ginásio. Depois, a minha formação, eu estudei pedagogia e direito na UFES, certo? E comecei as atividades culturais justamente estimulado lá pelo professor. Tinha um professor chamado, esqueci o nome dele agora. O professor estimulou, começou a passar a redação, aí pegou a redação, começou a publicar no jornal, a Gazetinha, que era o suplemento infantil do jornal A Gazeta, e com isso, eu tento publicar no jornal infantil e comecei a gostar de tudo mais. O cheque que está aqui sabe da minha vida infantil, o Kleber Calvez que está aqui também, lá na época do Marista, são todas pessoas que a gente teve conhecimento aqui durante a minha infância, na minha participação, né? Aí fui apresentado aqui pela professora Luz como professor. Eu dei aula em várias escolas na Grande Vitória. Vou dizer para vocês, Instituto na Praia de Santa Helena, como é que é o nome? Instituto de Educação, professor Fernando Duarte Rabelo, lá na Praia de Santa Helena, Colégio Comercial Brasil e Comilândia. Nesse Colégio Comercial Brasil dei aula durante 4 anos com carteira assinada. Eles assinavam a carteira, certo? Depois várias outras escolas, Instituto Educacional Rio Doce, que era lá onde tem a Gruta da Onça, ali na Vila Capixaba, que depois passou para Santo Antônio, né? E depois em outras escolas também. Inclusive, na Serra também, o Clóvis Bosch Miguel deu aula lá com o diretor, era o irmão dele aqui, o irmão do Edilson Celestino, era diretor da escola lá na época. Geralmente é o seguinte, na minha época, havia muitos professores e as escolas não tinham professores, os
professores não eram notados. Os professores não eram notados, né? Quer dizer, tinha vaga de professores, falta de professores na escola. Então, geralmente, eu ia na escola para fazer uma palestra sobre poesia. Eu ia dar aula, eu ia fazer uma palestra sobre poesia e droga, aí a diretora assistia a minha palestra e convidava: você quer ser professor aqui não? Tem. Como eu estava estudando na Universidade Federal, aí eu podia entrar como professor, aí eu me jogava lá como professor. A única escola efetiva que eu tive carteira assinada foi o Colégio Comercial Brasil Cobilândia, que durante o período de 3 anos e meio, 4 anos, eu dei várias aulas lá, de matérias que eu acho que não existe mais, técnicas comerciais, administração e controle, eu acho que não existe essas matérias mais não. Tá bom, pessoal? E a partir daí a gente teve esse trabalho, né? Comendador é uma comenda que a gente recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, comendador, né? Isso você falou, historiador, eu tenho o diploma de historiador da Câmara Municipal da Serra, porque quando nós casamos, Zenaide e eu, em 1979, eu descobri que a Serra não tinha uma história, um livro de história. O único livro de história que tinha era do Davi Miranda, que foi prefeito, e ele fez um livro por ouvir dizer. E aí eu cheguei lá e falei: não pode não, o livro tem que ser pesquisado, tem que pesquisar. Aí levei 5 anos pesquisando o Rio em São Paulo e descobri toda a história da Serra, que a origem está na ilha de Paranaguá, na ilha do Governador, quando o chefe de Biminó vem para cá, para o Espírito Santo. O pastor tinha que dar asilo a eles e coloca eles ali entre o rio Santa Maria da Vitória e o Messial, certo? E aí, essa é a situação do historiador, e aí vai a gente tendo essa atividade toda, inicialmente com a UBT, em 1970, 71, o BT de Vila Velha, o BT de Vila Velha 71, 72, é uma história que já contei aqui anteontem, né, na abertura do evento, né, e depois com a criação do Clube dos Trovadores Capixaba, 1º de julho de 1980, que dá origem à nossa academia hoje, né? Então nós estamos completando 43 anos de atividade. Obrigado, você. Discutir o tema final, né, sobre a influência da literatura na formação humana. O Cléber foi basicamente profissional, né? Show de bola! Agora vamos ouvir a nossa querida Vera, né, que vai dar continuidade a essa mesa. Então, eu também comecei a escrever, porque eu sou escritor, né? Eu comecei a escrever desde criança, porque a minha mãe, a dona Jandira, que Deus a tenha, ela era escritora, ela também fazia poesia. E ela fazia os poeminhas para que eu declamasse na escola. Então, ela fazendo poesia, eu passei a ter amor pela poesia e também fazer poesia. E daí foi fazendo poesia, participando de vários encontros na escola e tendo amor pela literatura. E hoje, a gente sabe que a literatura, ela é um ponto importante, primordial, para que a gente possa levantar as nossas fronteiras, né? Porque é a forma que a gente tem de chegar às pessoas de uma forma lúdica, de uma forma mais tranquila, com suavidade. Às vezes, né, pode ser de uma forma diferenciada, mas a arte, ela tem essa capacidade de chegar às pessoas de uma forma mais gostosa. Dando teatro, eu faço teatro também, como a poesia, como a troca, né? E hoje,
a minha literatura, a minha arte, ela tem uma influência grande na vida das pessoas, principalmente, eu tenho um grupo de teatro na minha paróquia, onde a gente faz história da vida dos santos, que a gente leva nas comunidades. E as pessoas que fazem parte desse grupo são pessoas assim, que às vezes elas tinham que tomar remédio relaxante muscular, remédio disso e daquilo. Hoje elas chegam e dizem, olha, não dão mais remédio, porque é uma terapia. Para as pessoas que às vezes se aposentaram, se sentem meio inútil, elas vão ver muito fazer teatro e funciona. E esse grupo que a gente tem, nós somos voluntários em uma casa de recuperação dos dependentes químicos. Lá a gente faz teatro, a gente faz oficina literária. Então é a poesia transformando vidas e fazendo com que as pessoas se sintam importantes e que elas possam ver dentro delas aquela capacidade que às vezes não sabiam que tinham. E hoje o ser humano ele se sente muito sozinho. A correria da vida da gente, às vezes a gente não tem tempo para chegar para a pessoa, como uma colega que disse para mim hoje, a gente não tem tempo de chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu gosto de você, você é uma pessoa bacana, né? E a vida é muito corrida. E a arte, ela libera esse espaço para a gente, através de um olhar, de uma frase, de uma poesia, de uma forma de expressão, que estará ao lado da pessoa em crescimento. Então, acredito que a arte, a literatura é especial. Quando eu falo que eu gosto das artes e dos números, das letras e dos números, eu tenho também, eu faço poesia dos meus números. Eu tenho um poema aqui rapidinho, meu tempo está acabando, né? Poema assim. Tem um poema assim bem, nosso poema Enigma. E ele diz o seguinte: não sei se sou caça ou caçador, se fujo ou se permito me avançar. Nessas horas, sinto-me poesias sem fronteiras. Aninho-me nas curvas do tempo e galopo em pensamentos. Meu ser está faminto e sedento de informações. Preciso descobrir você, um enigma incrivelmente atraente que se esconde atrás de uma muralha sob a proteção de uma pétala de flor. Como descansar? Esse é o ser humano. E quantas vezes você olha alguém com um olhar diferenciado, distante, mas aquela pessoa é só uma flor precisando de um toque, de um carinho, de uma faca para chegar até ela. Então, essa é a literatura que a gente deve fazer. Aquela literatura que chega lá no fundo de cada um, que dá uma maciada no ego, não de quem está fazendo, mas daquele que está precisando da nossa literatura para levantar-se, para estar ao nosso lado, vivendo como pessoa que merece ter uma parte da vida que às vezes não tem. Então é isso. A literatura, acredito, na vida das pessoas é tudo. Então nós somos pessoas que temos direito, temos obrigação de levantar bandeiras para levantar pessoas. Muito obrigada. Gente, aqui, esse mesmo, né? Nós, eu sei, a vida é uma, né? Nós vamos crescendo, né? Cada um com o seu
você olhar. Bom, para dar seguimento a esta mesa tão interessante, que os homens querem falar por último, né? Mas vamos caprichar agora, porque o negócio é conosco, mulheres. Mulheres, atentas. A colega colocou realmente a literatura uma base. Maria Márcia. Sou poeta, escritora, fui professora de arsênica, então eu comungo aqui com a Valéria a arte cênica na escola. A arte cênica na escola pode partir desde que as crianças são bem miúdas e elas gostam disso. Elas começam a se tratar melhor. É um tratamento literário que a gente começa com as crianças desde pequenininhas. Tirando, digamos assim, a nossa realização pessoal de escrever, de fazer, de ler. Gente, quanta gente hoje só lê o que está escrito, o que está postado no Face, o que está postado nos WhatsApps. Então, essa literatura não é que ela não vale muito, mas ela está sendo mal aproveitada. Nós podemos aproveitar muito mais, mas muito mais mesmo. Agora, eu gostaria de registrar o seguinte. Eu falei que a gente pode, desde pequenininho, pegar as crianças para tratar de literatura, para tratar de arsênica, para tratar arsênica nada mais é do teatro. Então, vamos colocar isso em pratos limpos. Digamos assim, não é porque eu fiz, não, mas outras pessoas poderão fazer. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês o meu livro Vista-me de Cores e Formas, a poesia. Por que eu fiz questão de mostrar isso? Porque esse livro, ele começou das crianças que nem eram minhas. Essa capa, por exemplo, uma escola, eu fiz um concurso e dos desenhos que as crianças fizeram para uma capa de livros de poesia, eu escolhi essa foi escolhida. Então eu perguntei no premiado por ter escolhido essa capa e eu perguntei como ele explicaria a capa. Ele explicou da seguinte forma: em meio a tantos presentes, a tantos brinquedos, a criança tem o maior prazer em estar na sua caminha e à vontade, lendo um livro. E de que se trata esse livro? Que todos poderão reeditar do seu jeito. Ele trata de poesias curtas, poesias pequenas, que a criança vai ler, interpretar do seu jeito e desenhar do jeito que ela entende. Eu vou ler apenas uma, vou ler apenas